mexer no Código Penal para, por exemplo, tornar muito mais branda a punição para quem tenta um golpe de Estado ou para quem comete a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha a gravidade desses crimes. E o que o Congresso está discutindo é reduzir, enfraquecer, abrandar a punição para quem pratica esse tipo de crime. Com qual interesse? Pavimentar ali um projeto presidencial para 2026, controlado pelo Centrão, sem Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro vai até ter a pena dele abrandada, mas ele vai permanecer inelegível, ele vai continuar preso, vai continuar fora do jogo político. E ele fica cada vez mais distante da tomada de decisões que passa a ser feita, por exemplo, numa sala com Aécio Neves e Michel Temer e com entrada ali por vídeo, inclusive participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que está circulando. Então, esse movimento deixa um Jair Bolsonaro totalmente isolado. E qual que é o jogo aí ainda por cima? E aí, para ver o tamanho da gravidade do que está acontecendo na nossa Câmara dos Deputados, Elisa, dosimetria? Vamos falar que isso aí é o PL da dosimetria? Primeiro, quem faz dosimetria é juiz. Porque dosimetria é o cálculo da fixação, o cálculo que permite determinar qual vai ser a pena com base no que diz a lei. A lei diz, olha, a pena máxima é tanto, a pena mínima é tanto. O juiz faz o cálculo, faz a dosimetria para definir, naquele caso específico, qual vai ser o tamanho da pena. Quem faz dosimetria é juiz. Congresso Nacional pode definir o intervalo dessa pena, define a lei que diz qual é a pena máxima, qual é a pena mínima, como que ela pode ser aplicada. Aí o Congresso decide. Agora, por que falar em dosimetria? A gente está fazendo isso, a gente está vendo o Centrão fazer esse movimento com um objetivo muito claro, confundir o eleitor. O eleitor não consegue entender exatamente do que eles estão falando. É que nem a história da PEC da blindagem. Ah, não é blindagem, é prerrogativa. Não é prerrogativa, é blindagem. Difíceis, né? Aí é o que a gente estava falando ali no café, né? Eu vou botar um uísque aqui na minha xícara, gente, tá? Vou botar, virar um escão aqui, vou falar, Elisa, é café. Não é café, é uísque. Né? Então você acredita, avalia que tem havido ali talvez uma escolha das palavras para ficar menos mas nebuloso, claro, para isso passar com mais facilidade, para você ter uma reação popular muito menor, né? Então, assim, você tem todo um modus operandi padrão Centrão totalmente incorporado a essa discussão. E agora nas mãos de figuras, de quadros, que estão acostumadíssimos a fazer esse tipo de movimento. Então, o que está se construindo aqui no meu entendimento, Elisa, é algo totalmente diferente da anistia. Não é disso que estão falando. Eles vão abrandar a punição para quem pratica golpe de Estado, ou seja, a ideia de que o crime, quem sabe, passe a compensar de novo. Porque, afinal de contas, você tenta dar um golpe de Estado e a sua pena fica ali, ó, bem baixinha, bem pequenininha. E aí, pô, de repente vale a pena, vai que dá certo, né? É esse o movimento que está acontecendo. Ô, Isabel Mega, traga-nos, por favor, aliás, só para garantir, é café, né, mesmo? É café. Tá. Vai que alguém fique na dúvida, né? Gente, foi aqui um jogo de uma linguagem citar o uísque, né? Evidentemente. Ô, Isabel Mega, para além de café, uísque, chazinho ou água, a oposição tem um desejo e foi por isso que eles brigaram para esse assunto ser pautado. Então, você briga por um assunto, aí o assunto é pautado, mas na verdade eles querem fazer um texto que não tem a ver com aquilo que eu pedi. Vamos supor que eu fosse a oposição. Isso vai ficar quieto, barato? Eles estão aceitando, assim, tem um acordo para isso? Olha, Elisa, vem um xadrez complexo aí nessa pauta da anistia, dosimetria, né? Porque se a gente for conversar ali com a bancada bolsonarista, o sentimento deles é de que não tem essa história de meia anistia. Eles querem uma anistia por inteiro. E aí eles alegam muito o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem conversei, por exemplo, com o deputado Sanderson, que é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Ele ficou por 2 horas ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nessa visita, conversaram, por exemplo, sobre Paulinho da Força. Bolsonaro perguntou a ele o que ele achava, mas segundo o deputado Sanderson, ou ele não quis entregar muito jogo, Bolsonaro não fez nenhum comentário se aprovava ou rejeitava essa escolha. Entre os bolsonaristas, essa escolha de Paulinho da Força não pegou muito bem, assim, eles não gostaram muito dessa escolha, mas isso foi uma determinação lá do presidente da Câmara para que essa pauta pudesse andar, seguindo aquele perfil de que Paulinho da Força é o perfil de que, ó, missão dada é missão cumprida, vai cumprir aquilo que for combinado. O que a presidência da Câmara gostaria é de uma redução de penas, não de uma anistia ampla, mas os bolsonaristas prometem brigar. E aí vai ter muita rusga interna também, porque o líder da bancada do PL até falou o seguinte, olha, não vai ter essa história de faca no pescoço do presidente da Câmara, mas tem essas reações ali abaixo, portanto, nas hierarquias, né, de muito bolsonarista, achando muito ruim o PL simplesmente topar uma anistia que não seja ampla, geral e restrita. Então, vão vir dias aí de muito embate no próprio bolsonarismo. O que o deputado Sanderson fala é que ele ficou negativamente surpreso em relação ao estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele não aguenta 2 anos na prisão. Então, eles estão ali num tom de bastante alarde em relação à possibilidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ir para uma prisão efetiva. O que eles estão tentando construir é que Jair Bolsonaro, pelo menos, fique em uma prisão domiciliar, fique em casa, porque eles alegam que a situação de saúde dele foi piorando bastante, que ele está debilitado, que ele perdeu 15 quilos, que ele, nessas últimas passagens pelo hospital e com essa descoberta do câncer de pele, ficou muito abalado, que ele está numa situação ali em que ele continua com crises de vômitos e soluços. Então, é esse o quadro que eles colocam para entender que a Câmara precisa viabilizar algo que possa dar essa atenção especial ao ex-presidente Jair Bolsonaro para livrá-lo de uma prisão, no presídio mesmo. É isso que a gente percebe de sentimento da bancada. Então, o que eles afirmam de consequências práticas? Se Paulinho da Força faz isso que ele está já colocando claramente o que vai fazer, de apresentar um projeto, um parecer que seja no sentido de reduzir penas, o PL já pretende entrar com um substitutivo a esse parecer para tentar emplacar a anistia. Agora, entrar com isso não significa que vai ter apoio, porque o que a gente vê hoje é a mobilização lá do Centrão. O Centrão está muito mais para o que o Hugo Mota está defendendo do que para o que o PL Raiz está defendendo. Mas a gente consegue prever que vai ter briga nessa história, com cada lado puxando aquilo que entende que deve virar este projeto da anistia. E com cobrança de fatura também, Elisa. Por quê? Esse assunto está intimamente relacionado com a tramitação da PEC da blindagem. O que os deputados do PL afirmam é: a gente não necessariamente queria apoiar a PEC da blindagem, até porque a PEC da blindagem é feia. A gente já tem um consenso sobre isso, né? Mas eles apoiaram, eles endossaram, eles colocaram a digital deles nisso. Por quê? Porque eles queriam viabilizar a urgência. Era esse o acordo. Então vai ter muita cobrança ali no bastidor também. Você falou de PEC da blindagem. Aliás, sobre a anistia, o lance de votar desidratado, aí nessas horas, né, imagino que o presidente da Câmara pense o seguinte: ó, vocês estão falando que eu não tenho palavra? Que eu disse que eu não ia votar anistia e agora coloquei para urgência, mas o que a gente quer é algo mais light. Eu disse que não haveria anistia ampla e restrita. E, de fato, isso a gente não quer que tenha e não é esse texto que a gente quer levar adiante. Mas, do outro lado, diz: não, meu querido presidente da Câmara dos Deputados, tu disseste uma coisa e agora está fazendo outra. E aí ficam os embates, né, dentro do Congresso, especificamente da Câmara. Mas, por falar em PEC da blindagem, ô Isabel Mega, quando a gente vê eu vou falar a maior artista brasileira no quesito notoriedade, se a gente levar em conta, sei lá, Spotify e repercussão internacional, tá? Anitta. A Anitta gravou um vídeo contra
a PEC da blindagem. E mais outros artistas, Caetano Veloso, tem uma galera que está envolvida ali na PEC da blindagem. Ou seja, furou alguma bolha e você tem um movimento, inclusive, de artistas contrários a essa PEC da blindagem, que ainda figura entre as mais lidas, inclusive no site da CNN. Vem cá, isso aqui já tem dias que a gente mostrou aqui. Vocês se lembram? Saiba como votou cada deputado, deputado que votou sim, deputado que votou não, ainda está entre as mais lidas. O site, de vez em quando, fica meio louco, é verdade, mas ele pulou e voltou para o lugar.